Minha amiga e meu amigo, no decorrer dessa semana, o ministro Alexandre de Moraes, como membro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, julgou de uma forma estranha e arbitrária o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sob a acusação de coação à justiça. E nessa condenação, sem pé e nem cabeça, deram a Eduardo Bolsonaro 4 anos e 2 meses de prisão, o que é um absurdo. Bem, todos sabemos que para que Eduardo Bolsonaro fosse processado, julgado, condenado, o Supremo Tribunal Federal deveria seguir um trâmite. Ou seja, tendo em vista que ele se encontra nos Estados Unidos e o endereço é conhecido de todos, a justiça brasileira deveria pedir à justiça americana para intimá-lo lá nos Estados Unidos. E esse processo chama-se carta rogatória. Contudo, senhoras e senhores, esse julgamento ocorrido aqui no decorrer da semana em desfavor de Eduardo Bolsonaro não seguiu nenhum trâmite. Não houve intimação, não houve nada, absolutamente nada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros da primeira corte, se reuniram, julgaram, condenaram, tornaram ilegível de uma forma jamais vista. Pois bem, o que o Alexandre de Moraes fez com Eduardo Bolsonaro é completamente legal. Não encontra amparo jurídico em lugar nenhum. Mas esse senhor enlouquecido, tendo os demais ministros na sua mão, não sei por que razão, se coação, se ameaça, se chantagem ou cumplicidade, votaram, condenaram por unanimidade. Mas aí, meu irmão, existe aquela coisa: a que se faz, a que se paga. O ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo processado por 2 empresas de mídia lá nos Estados Unidos. A empresa do Trump, que é a Trump Social, e a Rumble. Isso porque Alexandre de Moraes estava dando ordens absurdas e secretas contra cidadãos e empresas americanas sem passar pelo trâmite legal. Ou seja, era o ministro intervindo na soberania americana. E por essa razão, essas empresas o processaram. A justiça americana tentou localizar Alexandre de Moraes por 460 dias. Tentando ali. Durante 460 dias, tentaram intimá-lo. Mas ele, sob proteção do Supremo Tribunal Federal, do governo brasileiro e do STJ, ele estava blindado e fugindo da justiça americana. Então, a juíza encarregada do caso lá nos Estados Unidos decidiu que Alexandre de Moraes pudesse ser intimado pelo seu e-mail, já que as instituições que deveriam comunicá-lo da intimação estavam protegendo. Ele foi intimado pelo e-mail, teve 21 dias para apresentar a sua defesa. Esses 21 dias se expirou, ele não apresentou a defesa, e agora as empresas que se sentiram violadas pelo comportamento dele estão pedindo que o julgamento do Alexandre de Moraes seja a revelia, lá nos Estados Unidos. E julgamento à revelia é quando o indiciado não se faz presente, faz pouco caso, não aparece, ignora a justiça. E um detalhe: há uma forte tendência dele ser julgado à revelia e, o pior, condenado a pagar uma pena, além de pagar uma pena, pagar uma multa
altíssima, tendo em vista que as medidas que ele tomou acabou provocando prejuízo de centenas de milhões de dólares contra essas empresas. Olha só um trechinho dessa matéria feita pelo Metrópolis. Abre aspas. As empresas Rumble e Trump Media esta última, ligada a Trump, pediram à Justiça Federal da Flórida que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, seja julgado à revelia no processo movido contra ele nos Estados Unidos. Em petição apresentada nesta quinta-feira, 18, as empresas afirmam que Moraes foi citado por meio de um procedimento autorizado pela própria Justiça Americana e tinha até o dia 15 de junho para manifestar. Segundo os autores da ação, o ministro não apresentou resposta, não pediu prorrogação do prazo, tampouco constituiu defesa no processo. Fecha aspas. Ou seja, ele cagou e andou para a Justiça Americana. E ainda teve a cara de pau, não tem outra palavra para definir o comportamento dele, de pedir à AGU que bancasse a sua defesa com dinheiro público, dinheiro do imposto do trabalhador, que bancasse a sua defesa nos Estados Unidos. E essa defesa seria no valor de 19 milhões de reais, com a contratação de uma empresa americana para fazer essa defesa, a empresa de advocacia. Contudo, senhoras e senhores, no que se limitou a AGU, a Advocacia Geral da União, no governo Lula? Apenas mandar uma cartinha para a Justiça Americana, pedindo para que não punisse Alexandre de Moraes, não o julgasse, porque ele atuou em nome do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até o governo Lula tirou o reto da reta, jogou Alexandre de Moraes aos leões. Agora, senhoras e senhores, ele não atuou em nome do Estado brasileiro. Ele não atuou em nome do Supremo Tribunal Federal. Tudo o que ele fez foi a revelia do ordenamento jurídico e dos tratados internacionais. Ele se colocou acima de tudo e de todos como um psicopata que ele é. Assim sendo, ele está respondendo por esse ato no seu CPF, como pessoa. Vai ser julgado, vai ser condenado, e tomara que seja, vai pagar uma multa pesadíssima. Se não pagar, vai ter complicações com a justiça americana, ao ponto de se viajar para qualquer país, podendo ser preso e extraditado para os Estados Unidos para cumprir uma possível pena. E tomara que todo esse curso se conclua. Julgamento, condenação, se possível prisão, multa. Na verdade, senhoras e senhores, o Alexandre de Moraes, ele está provando do próprio veneno. Está deitando na cova que ele próprio cavou. Eu sei que muitos brasileiros acham que ele é intocável, que ele é o poderoso, que ele faz e acontece. Olha, o camarada está sendo tratado como um pária. Até o governo Lula já o escanteou. O trata como uma pessoa não grata. Ele tem complicações pela frente. Essa condenação é inevitável, porque o julgamento vai seguir a revelia. Na verdade, senhoras e senhores, só para finalizar, esse indivíduo, esse sujeito, chamado ministro Alexandre de Moraes, ele está provando do próprio veneno. Está sendo julgado à revelia.